Antes de mais, bom dia a todos. Nós hoje vamos vos apresentar e explorar os dados e metodologias de um estudo cujo principal objetivo era avaliar os efeitos da variação no índice glicémico da dieta mediterrânea na resposta glicémica, isto é, tendo em conta a glicémia e o perfil de insulina dos doentes, tendo como principal variável em estudo o sexo biológico como fator modulador. Até à data, a verdade é que são vários os estudos observacionais que demonstraram que uma dieta rica em alimentos com elevado índice glicémico está associada a um maior risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 e também doenças cardiovasculares. Ao mesmo tempo, o consumo de alimentos altamente refinados, ricos em hidratos de carbono com baixo índice glicémico, em comparação com alimentos com elevado índice glicémico, não só permitem melhorar o controle glicémico tanto da diabetes mellitus tipo 1 como da diabetes mellitus tipo 2, e também permitem não só reduzir a resposta glicémica pós-prandial, como também as próprias excursions glicémicas em 24 horas, em especial e em particular nos doentes com alto risco de desenvolver diabetes mellitus do tipo 2. No entanto, a resposta glicémica pós-prandial aos hidratos de carbono pode variar entre indivíduos, especialmente nos que apresentam uma tolerância à glucose diminuída, definida tendo por base a resposta glicémica pós-prandial a uma dose padrão de glucose. A verdade é que não é possível prever a resposta glicémica tendo por base exclusivamente a composição da refeição. E por isso são vários os fatores moduladores da resposta glicémica pós-prandial, tais como o genótipo, a idade, o sexo, os fatores hormonais, metabólicos, a própria composição da microbiota intestinal e os níveis de atividade física. Em relação ao sexo biológico, também já é conhecido que a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 é claramente superior nos homens, em especial a partir dos 50 anos de idade. Além disso, os rastreios populacionais demonstram que a prevalência de intolerância à glucose em jejum é superior nos homens e a intolerância à glucose, de modo geral, é superior nas mulheres. A própria capacidade homeostática de regular a glicemia difere entre homens e mulheres, o qual pode explicar também as diferenças observadas na prevalência de diabetes e pré-diabetes entre homens e mulheres. A realidade é que são escassos os estudos que se centram especificamente neste tópico, isto porque, por um lado, a maioria são obtidos a partir de uma amostra reduzida e, por outro, os resultados de facto não nos permitem concluir sobre o papel do sexo como modulador da resposta glicémica pós-prandial. Deste modo, os estudos que hoje vos apresentamos utilizam então, o estudo que hoje vos apresentamos utiliza dados obtidos a partir do ensaio intervencional MAGIC-CARB, no qual uma amostra de grande dimensão, incluindo homens e mulheres com diabetes mellitus tipo 2, foi randomizada a cumprir uma dieta com elevado índice glicémico ou uma dieta com baixo índice glicémico, e foi então medida a glicemia durante o dia, a de baseline e no final da intervenção. Este estudo, então, incluiu 156 adultos com risco aumentado de vir a desenvolver diabetes mellitus tipo 2, sendo que as 82 mulheres incluídas apresentavam um perímetro abdominal superior a 88 centímetros, enquanto que os 74 homens incluídos apresentavam um perímetro abdominal superior a 102 centímetros. Foram incluídos adultos entre os 45 e os 79 anos de idade, isto com IMC entre os 25 e os 37 kg por metro quadrado, que apresentavam então um peso estável, ou seja, mais ou menos 3 quilos nos 3 meses prévios à inclusão neste estudo. Foram excluídas grávidas e adultos com comorbilidades como a diabetes, a gravidez, a doença renal crónica, a neoplasia, a doença gastrointestinal crónica, vegetarianos e aqueles que apresentavam uma hemoglobina abaixo de 12. E todos aqueles que apresentavam um historial de consumo de drogas ou hormonas que então interferiam com o próprio metabolismo da glucose. Este estudo, então, incluiu uma fase inicial run-in de 3 semanas, na qual os participantes consumiram a dieta habitual, de modo a definir o intake energético apropriado à manutenção de um peso corporal estável durante a intervenção dietética. E no final deste período, os participantes foram aleatoriamente alocados a uma das duas intervenções dietéticas durante as 12 semanas seguintes. Após este período de intervenção, foram avaliados o peso, o perímetro da anca, da cintura, a pressão arterial, a glicemia e o perfil de insulina durante as 8 horas, isto para o pequeno almoço e almoço. As dietas experimentais incluíam a mesma quantidade total de hidratos de carbono e de fibras, com uma frequência semelhante às características da dieta mediterrânea. Manteve-se 185 gramas de hidratos de carbono, semelhante entre as duas dietas. A dieta com baixo índice glicémico incluía então a sua outra metade de hidratos de carbono, com fontes como arroz jasmim, batata, cuscuz, pão integral, torras, enquanto as restantes 185 gramas de hidratos de carbono na dieta com elevado índice glicémico provinham de massas, arroz integral, flatbread e pão de centeio e sementes. De modo geral, a par com o perfil lipídico, a glicemia após 12 horas de jejum e após 8 horas durante o dia foram então avaliados por metodologia enzimática colorimétrica e a insulina foi avaliada por ELISA.
Além disso, só fazer aqui a ressalva de que toda a análise estatística foi realizada com recurso ao software SPSS. Portanto, vamos agora então passar para os nossos resultados. Com base nos resultados dos dados fornecidos na tabela 1, nós podemos tirar várias conclusões importantes sobre as características gerais dos nossos pacientes, que são divididos por sexo. Primeiramente, quanto às características antropométricas, os homens apresentaram uma circunferência de cintura significativamente maior em comparação com as mulheres, indicando uma distribuição mais centralizada da gordura corporal nos homens. Não houve diferenças significativas da medida no índice de massa corporal, o IMC, entre homens e mulheres, o que sugere uma distribuição semelhante do peso corporal em relação à altura de ambos os sexos. Quanto aos parâmetros de pressão sanguínea, os homens apresentaram níveis significativamente mais altos de pressão arterial sistólica em comparação com as mulheres, indicando uma tendência para valores mais elevados nos homens. No entanto, não houve diferenças estatisticamente significativas na pressão arterial diastólica entre homens e mulheres, sugerindo então níveis semelhantes neste aspecto. Quanto aos parâmetros metabólicos, podemos ver na tabela, os homens apresentaram níveis mais altos e significativamente diferentes de glicose em jejum em comparação com as mulheres. Isto indica uma possível diferença na regulação da glicose entre os dois sexos. Além disso, os homens também apresentaram níveis mais elevados de resistência à insulina, sugerindo uma maior dificuldade de regulação destes níveis de glicose. Em relação aos lípidos, os homens apresentaram níveis mais baixos de HDL, indicando um perfil lipídico um pouco menos favorável em comparação com as mulheres. Portanto, em geral, os dados sugerem diferenças significativas entre os homens e as mulheres em relação a estes três parâmetros, que podem influenciar as respostas dos participantes nas intervenções dietéticas e têm bastantes implicações na personalização das estratégias de tratamento nas doenças cardiovasculares e metabólicas com base no sexo. Depois, na tabela 2, temos os resultados da ingestão energética e composição nutricional. Após a intervenção, como poderemos ver, os homens apresentam uma ingestão significativamente maior de energia total, gordura total e ácidos gordos monoinsaturados, em comparação com as mulheres nos dois grupos, ou seja, no de dieta de baixo índice glicêmico e no de dieta de alto índice glicêmico. Quanto às diferenças da adesão dietética, a única diferença entre os grupos de baixo e alto GI, ou índice glicêmico, foi o mesmo valor, mantendo então uma semelhança nas ingestões dos outros nutrientes. A adesão às dietas baixo e alto foi alta em ambos os grupos, com taxas de boa adesão de cerca de 94% no grupo de alto índice glicêmico e 92% no grupo de baixo índice glicêmico. Portanto, os homens apresentaram uma ingestão energética e de gordura significativamente maior do que as mulheres, independentemente do tipo de dieta, e as diferenças na adesão às dietas de baixo e alto GI foram mínimas, indicando boa conformidade então com o protocolo de intervenção do nosso estudo. Quanto às concentrações médias de glicose no plasma ao longo de 8 horas, elas foram corrigidas para os valores em jejum, tanto no grupo de baixo índice como no grupo de alto índice, e são apresentadas então aqui na figura 1 de acordo com o sexo. As mulheres no grupo de alto índice glicêmico apresentam concentrações significativamente mais elevadas de glicose no plasma, em comparação com aquelas observadas na dieta de baixo índice glicêmico, tanto no início como após 3 meses de intervenção, como podemos ver nas colunas. Após a intervenção, então, as mulheres no grupo de alto índice glicêmico mantiveram concentrações significativamente altas de glicose em comparação com o início. Por outro lado, os homens não apresentaram diferenças significativas nas concentrações médias de glicose, tanto nos grupos de alto índice glicêmico como nos grupos de baixo índice glicêmico, nem em comparação com o início do estudo e com após a intervenção. Portanto, os resultados foram confirmados pela análise de variância bidirecional do estudo, que mostrou uma interação significativamente estatística entre os efeitos de sexo no tratamento após a intervenção. Então, em conclusão, nesta tabela podemos ver que em mulheres a dieta com alto índice glicêmico resulta em concentrações relativamente mais altas de glicose no plasma ao longo de 8 horas, em comparação com a dieta de baixo índice glicêmico, tanto no início do estudo, tanto no início como na intervenção após 3 meses. No entanto, esta diferença não foi observada em homens. Depois, quanto às concentrações médias de insulina no plasma ao longo de 8 horas, foram também corrigidas para os valores em jejum nos dois grupos e antes e após a intervenção.
As mulheres no grupo de alta índice glicémico apresentaram concentrações também significativamente mais elevadas, tal como de glicose como de insulina, ao longo das 8 horas, em comparação com aquelas no grupo de baixo índice glicémico. No entanto, no final da intervenção, a diferença entre os grupos não atingiu o nível convencional de significância estatística que nós tínhamos visto antes. Por outro lado, os homens não apresentam quaisquer diferenças significativas nas concentrações de insulina no plasma, quer nos dois grupos, quer antes ou depois da intervenção. Portanto, a conclusão que nós conseguimos tirar é que, no início, as mulheres do grupo de alto índice glicêmico tinham concentrações significativamente mais elevadas de insulina, em comparação com aquelas do grupo de baixo índice glicêmico. No entanto, essa diferença não foi mantida, no decorrer da intervenção, ou seja, após 3 meses, o que sugere uma adaptação ou resposta ao longo do tempo em relação ao índice glicêmico da dieta apenas das mulheres, já que não houve diferenças nos homens. Passando então agora para a discussão. Como a minha colega já tinha dito, o estudo investigou então os efeitos do índice glicémico na dieta mediterrânea e na modulação do perfil glicémico diário e destacando as diferenças entre homens e mulheres, tanto no início como depois de uma intervenção dietética de 3 meses. A primeira conclusão que nós podemos tirar é de acordo com o impacto diferencial por sexo. Portanto, nas mulheres, a dieta de alto índice glicémico induziu níveis significativamente mais baixos de glicose e de insulina. No entanto, houve uma deterioração estatisticamente significativa no metabolismo da glicose ao longo do tempo nas mulheres, o que sugere que elas possam ter uma maior sensibilidade ao efeito do alto índice glicêmico. Nos homens, como não foram observadas nenhumas diferenças estatísticas neste parâmetro, demonstra uma falta de resposta diferencial neste mesmo sexo. Quanto à influência da insulina, as mulheres, a dieta de alto índice glicémico resultou em concentrações cerca de 25% mais altas de insulina no plasma ao longo de 8 horas, como vimos antes, no início da intervenção. No entanto, este efeito desapareceu após as 12 semanas de intervenção. E nos homens não foram, outra vez, observados quaisquer efeitos significativos. Portanto, em conclusão, as respostas glicêmicas diferenciadas podem estar relacionadas aos níveis de hormonas esteroides sexuais, sugerindo um possível papel dos estrogénios na resposta glicêmica. Diferenças na massa magra, composição corporal e metabolismo energético podem então influenciar as nossas respostas glicêmicas, surgindo uma influência de características fenotípicas distintas. A análise então estatística controlou várias variáveis, como idade, índice de massa corporal ou IMC e nível de atividade física, e a resposta diferencial persistiu, destacando então a necessidade de considerar o sexo como um fator importante na personalização de intervenções nutricionais para prevenir os diabetes tipo 2 e várias doenças cardiovasculares. Em jeito de prospecção para o futuro, a sensibilidade diferencial ao índice glicêmico de dieta nas mulheres pode ter implicações significativas nas intervenções então nutricionais personalizadas, dietas personalizadas, etc. E futuras pesquisas devem então explorar outras possíveis diferenças de sexo em relação aos efeitos da dieta nos fatores de risco cardiometabólicos. Portanto, o estudo destacava a necessidade de considerar o sexo como um fator crítico ao planear então estas intervenções, e a compreensão das respostas metabólicas entre homens e mulheres pode ser crucial para conseguir desenvolver estratégias nutricionais mais direcionadas e eficazes para os pacientes. Obrigada.